Capítulo 15. O início das férias. Anne trancou a porta da escola em um entardecer tranquilo e dourado. Os ventos murmuravam entre os abetos vermelhos ao redor do pátio, e as sombras alongavam-se preguiçosas nos limites dos bosques. Ela guardou a chave no bolso com um suspiro de satisfação. O ano escolar havia terminado e ela fora nomeada novamente para o ano seguinte, com muitas expressões de satisfação. Apenas o Sr. Hammond Andrews disse-lhe que deveria usar o açoite com mais frequência. E 2 meses de férias bem merecidas lhe acenavam convidativamente. Anne sentiu-se em paz com o mundo e consigo mesmo ao descer a colina com um cesto de flores na mão. Desde que começaram a brotar as rosas de maio, Anne não deixara de fazer sua visita semanal ao túmulo de Matthew, nem uma vez. Todos os habitantes de Avolinha, exceto Marília, já havia esquecido o quieto, tímido e pouco importante Matthew Cooper. Mas sua memória permanecia viva no coração de Anne, e assim sempre seria. Ela jamais se esqueceria do senhor gentil que foi o primeiro a dar o amor e a compaixão de que sua infância negligenciada tanto precisava. No sopé da colina, um menino estava sentado na cerca, à sombra dos abetos. Um menino com grandes olhos sonhadores e um rosto bonito e delicado. Ele desceu e se juntou a Anne, sorrindo, mas havia sinais de lágrimas em suas bochechas. Achei que deveria esperar pela senhorita, professora, pois eu sabia que estava indo para o cemitério. Ele disse, segurando sua mão. Também estou indo para lá. Estou levando esse buquê de gerânios para colocar no túmulo do meu avô Ivan, em nome da minha avó. E olhe, professora, vou colocar esse buquê de rosas brancas ao lado do túmulo do vovô, em memória à minha mãezinha, pois não posso ir até o túmulo dela. Mas a senhorita acha que ela vai saber mesmo assim? Sim, tenho certeza que vai, Paul. Sabe, professora, hoje faz 3 anos que a minha mãezinha faleceu. Faz muito, mas dói tanto quanto antes, e sinto falta dela tanto quanto antes. Algumas vezes parece que não conseguirei suportar. Dói tanto. A voz de Paul fraquejou e seus lábios tremeram. Ele olhou para as rosas na esperança de que a professora não percebesse suas lágrimas. E ainda assim, você gostaria que não parasse de doer, disse Anne muito suavemente. Você não gostaria de esquecer sua mãezinha, mesmo que pudesse? Não, certamente que não. É exatamente assim que me sinto. A senhorita é tão boa para compreender, professora. Ninguém mais entende tão bem. Nem mesmo a vovó, que é tão boa comigo. Meu pai entende muito bem, mas não posso falar muito com ele sobre a mamãe, pois isso faz com que ele se sinta tão mal quando ele cobre o rosto com as mãos. Eu já sei que é hora de parar. Pobre papai, ele deve sentir-se extremamente solitário sem mim, mas sabe, ele não tem ninguém além de uma governanta. E ele acha que as governantas não são boas para educar meninozinhos, especialmente agora, que ele precisa ficar tanto tempo fora de casa a trabalho. As avós são as melhores, depois das mães. Um dia, quando tiver crescido, eu voltarei a morar com meu pai e nós nunca mais ficaremos distantes. Paul havia falado tanto com Anne sobre sua mãe e seu pai que ela sentia como se os conhecessem. Tinha a impressão de que a mãe deveria ter tido o mesmo temperamento e disposição do menino. E imaginava que Spence Even fosse um homem meio reservado, com uma natureza profunda e eterna, que mantinha escrupulosamente oculta do mundo. Papai não é muito fácil de se conhecer, Paul havia dito uma vez.
Eu mesmo não o conhecia de verdade até pouco tempo depois da morte da minha mamãezinha. Mas ele é esplêndido quando se deixa conhecer. É a pessoa que mais amo no mundo, depois da vovó Ivan. E então, a senhorita professora. Eu amaria mais, logo depois que papai, se não fosse meu dever amar mais a vovó Ivan, porque ela está fazendo tanto por mim. A senhorita entende, professora? Mas eu gostaria que ela deixasse a lamparina acesa em meu quarto até que eu dormisse. Vovó a leva consigo assim que me coloca na cama, pois diz que não posso ser um covarde. Eu não tenho medo, mas preferia ficar com a lamparina. Minha mamãezinha costumava sentar-se ao meu lado e segurar a minha mão até eu cair no sono. Acho que ela me mimava. As mães fazem isso às vezes, sabe? Não, Anne não sabia disso, embora pudesse imaginar como era. Ela pensou tristemente em sua mãezinha, a mãe que pensara que era perfeitamente linda e que tinha morrido tanto tempo atrás e estava enterrada ao lado do seu jovem esposo naquele túmulo distante que ninguém visitara. Anne não conseguia se lembrar da mãe e por isso quase chegava a invejar Paul. Meu aniversário é na semana que vem, disse Paul, conforme subia a longa colina vermelha banhada pelos agradáveis raios de sol de junho. E o papai escreveu dizendo que está me enviando algo que ele acha que vou amar mais do que tudo. Creio que já tenho chegado, pois a vovó trancou a gaveta da escrivania. E isso é novidade. E quando perguntei a ela o porquê, ela só me olhou misteriosamente e falou que garotinhos não devem ser tão curiosos. É muito emocionante fazer aniversário, não é? Eu completarei 11 anos. Você não diria que tenho 11 anos, não é mesmo? Vovó diz que sou muito pequeno para a minha idade, porque não como mingau de aveia o bastante. Eu como o máximo que consigo, mas vovó me serve pratos muito cheios. Posso garantir que minha avó não é nem um pouco malvada, desde que tivemos aquela conversa sobre orações, voltando da escola dominical. Professora, quando a senhorita me disse que temos que orar por todos as nossas dificuldades, eu pedi a Deus todas as noites que me concedesse a graça de ser capaz de comer cada gota do meu mingau pela manhã. Mas ainda não consegui fazer isso e não sei se é porque recebi muita pouca graça ou muita quantidade de mingau. Vovó diz que o papai foi criado à base de mingau e isso certamente funcionou para ele, pois a senhorita precisa ver os ombros que ele tem. No entanto, às vezes eu acho mesmo que o mingau vai ser a causa da minha morte, concluiu suspirando com um ar meditativo. Anne permitiu-se um sorriso, pois Paul não estava olhando para ela. Toda a avolia sabia que a velha senhora Ivan estava criando o neto de acordo com os bons e velhos métodos de dieta e moral. Esperamos que não, querido. Ela disse alegre. Como vão suas pessoas de pedra? Os gêmeos mais velho continua se comportando bem? Ele tem que se comportar bem, respondeu Paul enfaticamente. Ele sabe que não serei seu amigo caso contrário. Acho que ele está mesmo cheio de perversidade. E Nora, já descobriu sobre a Dama Dourada? Não, mas acho que ela suspeita. Estou quase certo de que ela me observou na última vez em que fui até a caverna. Não me importo se ela descobrir. E é para o bem dela que eu não quero que descubra, pois sei que seus sentimentos ficarão magoados. Mas se ela está determinada a ser magoada, não posso evitar. Se eu fosse até a costa com você uma noite dessas, acha que eu conseguiria ver as suas pessoas de pedra? Paul balançou a cabeça com seriedade. Não, acho que a senhorita não conseguiria ver as minhas pessoas de pedra. Sou o único que as pode ver. Mas a senhorita conseguiria ver as suas próprias pessoas de pedra.
A senhorita é do tipo que consegue. Nós dois somos. A senhorita sabe disso, professora, acrescentou, apertando a mão de Anne como um bom amigo. Não é esplêndido ser assim, professora? É esplêndido, concordou Anne, com seus brilhantes olhos acinzentados, voltando para baixo em sintonia com radiantes olhos azuis do menino. Anne e Paul sabiam quão belo é o reino cuja vista é aberta pela imaginação. E ambos conheciam o caminho para a terra da felicidade. Ali, a rosa da alegria florescia imortal pelos pequenos vales e córregos. Nuvens jamais escureciam ao céu ensolarado. Doces sinos nunca badalavam fora do tom, e almas gêmeas eram o que não faltava. A localização dessa terra, a leste do sol, a oeste da lua, é uma dádiva inevitável que não pode ser comprada em nenhum lugar. Deve ser um presente das boas fadas ao nascer, que o tempo jamais conseguirá arruinar ou roubar. É preferível possuí-lo vivendo em um sótão a ser habitante de um palácio sem tê-lo. O cemitério de Avonlea continuava sendo o campo solitário, coberto de relvas que sempre fora. Para falar a verdade, os melhoradores estavam de olho nele, e Priscilla Grant tinha lido um relatório sobre os cemitérios na última reunião. Em algum momento no futuro, os melhoradores pretendiam substituir a velha cerca de madeira esquisita que estava coberta de líquen por uma boa cerca de arame, aparar a grama e endireitar os monumentos inclinados. Anne pôs as flores que trouxeram no túmulo de Matthew, e então foi até o cantinho sobre o álamo onde Hester Gray descansava. Desde o dia do piquenique na primavera, Anne sempre colocava flores no túmulo da moça quando visitava o de Matthew. Na tarde anterior, ela voltara sozinha até o deserto jardinzinho nos bosques e colhera algumas das flores brancas de Hester. Achei que iria gostar mais dessas do que de qualquer outras, querida, disse suavemente. Anne ainda estava ali, sentada, quando viu uma sombra na relva ao seu lado. Ela ergueu os olhos e viu que era a senhora Allan. As duas voltaram juntas para casa. A senhora Allan já não era mais a jovem noiva que o ministro trouxera para Avonlea 5 anos atrás. Ela havia perdido um pouco do frescor, da beleza e das curvas juvenis, e linhas finas e pacientes podiam ser vistas ao redor dos olhos e da boca. Um túmulo pequenino, naquele mesmo cemitério, era responsável por algumas delas, enquanto as mais novas haviam surgido durante a recente enfermidade de seu filhinho, que infelizmente já recobrara a saúde, mas suas covinhas continuavam tão doces e peculiares como sempre foram, assim como seus olhos claros, iluminados e sinceros, e o que faltava de beleza juvenil em seu rosto era mais do que compensado por uma grande ternura e força. Presumo que você esteja ansiosa pelas férias, não é, Anne? Perguntou, ao deixarem o cemitério. Anne assentiu, inclinando a cabeça. Sim, posso saborear as palavras como um pedaço de doce sobre a língua. Acho que o verão será adorável. Em partes porque a senhora Morgan virá para a ilha em junho e Priscila irá trazê-la aqui. Sinto dos meus antigos arrepios só de pensar. Espero que se divirta, Anne. Você trabalhou duro no último ano e se saiu muito bem. Ah, não sei. Deixei a desejar em tanta coisa. Não fiz o que tinha prometido fazer no último outono, quando comecei a lecionar. Não tenho vivido de acordo com os meus ideais. Nenhum de nós consegue, comentou a senhora Allan, com um suspiro. Mas você sabe que Loven disse, Anne, fracassar não é crime, mas sim ter pouca ambição.
Devemos ter ideias de tratar e viver de acordo com eles, mesmo que nem sempre tenhamos êxito. A vida seria uma lástima sem ele, e com ele, grande e magnífica. Mantenha-se firme em seus ideais, Anne. Vou tentar. Mas preciso abandonar a maioria das minhas teorias, disse Anne, rindo um pouco. Eu tinha a mais bela coleção de teorias que se possa imaginar quando comecei a dar aulas, mas cada uma delas provou-se errada, de um jeito ou de outro. Até a teoria do castigo corporal, brincou a senhora Allan. Anne enrubesceu. Nunca me perdoarei por ter castigado Anthony. Que bobagem, querida, ele mereceu. E era o que ele precisava. Você não teve problemas com o garoto desde então. E agora ele pensa que não existe outra como você. Sua bondade conquistou o afeto dele, depois que a ideia de que uma moça não serve para ser professora foi arrancada daquela cabeça dura. Ele pode até ter merecido, mas não é a questão. Se eu tivesse decidido de forma calma e deliberada açoitá-lo por considerar que esta é a punição justa, eu não estaria me sentindo assim. Mas a verdade, Sr. Allan, é que me enfureci e foi por isso que bati no menino. Não pensei que era justo ou injusto, mesmo se ele não merecesse. Eu teria feito do mesmo jeito. É isso que me chateia. Bem, todos nós cometemos erro, querida. Então, deixe isso para lá. Devemos nos arrepender dos erros e aprender com eles, mas nunca carregá-los conosco para o futuro. Lá vai Gilbert Blythe em sua bicicleta. Deve estar de férias também. Como estão indo os estudos? Muito bem. Planejamos terminar o vigílio esta noite. Faltam somente 20 linhas. Depois, não estudaremos mais até setembro. Você pensa em ir para a universidade algum dia? Não sei. Anne olhou sonhadora para o horizonte pintado de opala. Os olhos de Marília nunca ficarão melhores do que estão, apesar de estarmos gratas por saber que não ficarão piores. E temos também os gêmeos. Na verdade, eu não acredito que o tio mandará buscá-lo. Talvez a universidade esteja longe logo depois da curva no caminho, mas eu ainda não cheguei lá. E eu não penso muito no assunto para não ficar descontente. Bem, eu adoraria que você fosse para a universidade, Anne, mas se você nunca for, não fique triste. Afinal, nós construímos nossa vida onde quer que estejamos. A universidade só nos ajuda a tornar as coisas mais fáceis. A vida pode ser ampla ou pequena, de acordo com o que colocamos nela e não com o que obtemos. A vida é rica e plena aqui, em qualquer outro lugar, se soubermos abrir nossos corações para a sua riqueza e plenitude. Acho que entendo o que a senhora quer dizer, disse Anne pensativa, e sei que tenho tanto a agradecer, tanto meu trabalho por Paul Even, os queridos gêmeos e todos os meus amigos. Sabe, senhora Allan, sou muito grata às amizades. Elas embelezam tanto a vida. De fato, a verdadeira amizade é algo muito reconfortante, pelo qual devemos ter grande consideração, sem nunca magoá-la por causa de alguma falha, seja na autenticidade, seja na sinceridade. Temo que a palavra amizade seja frequentemente degradada a um tipo de intimidade que nada tem a ver com a verdadeira amizade. Sim, como a de Justin Pierre e Julia Bell. Elas são muito íntimas e vão juntas a todos os lugares, mas Justin está sempre dizendo coisas desagradáveis sobre Julia pelas costas e todos pensam que ela sente inveja, pois fica bastante satisfeita quando alguém a critica. Creio que seja um pecado chamar isso de amizade. Se temos amigos, devemos ver somente o que há de melhor neles e dar-lhes o nosso melhor. A senhora não acha? Dessa maneira, a amizade seria a coisa mais bela do mundo. A amizade é muito bela.
sorriu a senhora Allan. Mas algum dia... Então ela se deteve repentinamente, no delicado rosto pálido ao seu lado, com os olhos cândidos e traços expressivos. Havia ainda muito mais da menina do que da mulher. O coração de Anne ainda abrigava apenas os sonhos da amizade e da ambição, e a senhora Allan não queria varrer as flores da sua doce inocência. Assim, deixou que sua frase fosse completada pelos anos futuros.